Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E se fosse com você que acontecesse isso, né? O que você faria? Complicado, né? Porque nós somos de carne e osso. Somos de carne e osso. Nós somos fracos e temos que estar em bastante oração, bastante leitura, culto, ser temente a Deus, né? Principalmente temente a Deus. Porque a pessoa que comete pecado, às vezes ela comete o pecado involuntário ou pecado voluntário, né? Às vezes involuntário como é que se diz, é uma voz que vem no ouvido da pessoa, tá? Ela não tem aquela intuição, mas o inimigo vem lutando com ela enfraquece, né? Enfraquece espiritual quando vê ela comete um pecado e aí a comete até mesmo querendo, né? Pecado involuntário como é que se diz, por uma outra pessoa, né? Fala uma coisa, a pessoa falou lá e tal. Mas pecado voluntário com a pessoa em si, ela toma aquela decisão de fazer algo errado, né? Entende? Toma a decisão de fazer, teima e faz, né? Entendeu? Porque tem coisas que Deus até avisa. Tem coisas que Deus avisa a pessoa. O sonho, ou usa uma pessoa. Por isso que eu falei num dos vídeos, meus irmãos, que quando tem uma equipe de pessoas, vamos dizer assim, equipe, né? Algum número de pessoas que estão orando junto, dificilmente a pessoa não cai nisso, não cai nesse cilado. Ela só cai se ela dá lugar à carne mesmo, tá? Vamos ler aqui uma palavra aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, que diz assim, ó: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, todo mês a pessoa participa da Santa Ceia, né? Todo mês a pessoa participa da Santa Ceia. Todo mês a pessoa faz uma análise da sua vida. Para a pessoa cometer um adultério, cometer assim alguma coisa assim, que eu digo uma coisa grave, né? Adultério para mim é uma coisa grave. Ela já vem a tempo com esses pensamentos. A pessoa já vem a tempo com esses pensamentos. Mas para uma pessoa cometer esse tipo de coisa, esse tipo de ato aí, ela, por exemplo, que nem a Leia lá, né? Propensa a isso, o rapaz também é propenso a isso, porque eles são. O rapaz ele é separado, né? Ele é separado da mulher e a Leia não tem companheiro. Então, como esses dois estão propensos, né? A situação deles era tão assim, tão junta e tal, eles não se avaliaram antes, vamos dizer assim, né? Pelo tudo indica, o rapaz ainda vai se pronunciar, né? Ele vai contar os áudios e tudo. E ele falou duas verdades nesse áudio que foi comentado aí, que o pessoal está jogando aí. Ele falou duas verdades. Uma é que ele quer a verdade. Ele se levantou, ele estava caído. Pode? Isso, um pecado desse derruba, meus irmãos. Eu estou comentando aqui a situação do rapaz pelo seguinte: tudo indica que é verdade, tá? Eu não vi, eu não estava lá, não posso afirmar que foi, tá? Mas uma pessoa que fica 7 dias, fica vários dias na cama, relata que ficou vários dias na cama. Pode assistir um outro vídeo aí, você vai assistir um outro vídeo, vocês estão por dentro desse assunto. Mas eu falo coisas espirituais aqui para vocês entenderem como é que é a situação. O pessoal comenta muito sobre o caso. Eu comento o caso, não totalmente, estou comentando hoje, né, o caso, mas é espiritual, tá? Para vocês entenderem. Uma pessoa que comete adultério, meus irmãos, o Espírito Santo saiu da vida dele, tá? A pessoa não está com o Espírito Santo ali, tá? O Espírito Santo só volta para a pessoa, só volta, quero que vocês entendam isso, quando a pessoa pede perdão
A pessoa chora, a pessoa se humilha diante de Deus. Aí, claro, Deus perdoa, Deus viu a situação dele, Deus sabe a situação dele, que ele está sem mulher, né, ela está sem o homem, entendeu? Aí eles têm, aí volta o raciocínio, volta de novo, entendeu? Ao entendimento para entender as coisas. Vocês entenderam? É complicado isso aí. Eu sei porque eu, quando estava indo para a igreja, eu caí no laço do diabo. Eu digo que é o laço do diabo, certo? Eu não era casado, eu era solteiro. Bah, eu senti como se fosse uma agulhada assim no meu coração, entrou uma faca assim, sabe? Bah, eu fiquei com angústia assim, sabe? Uma angústia terrível. Vocês nem queiram saber. A pessoa que comete o pecado de adultério, ele fica quebrado, ele fica se termina a pessoa por dentro, tá? E aí essas pessoas, aí depois que comete uma vez, tem pessoa que acostuma, né? O adúltero, né? Aí ele comete uma vez, ele quer cometer outras vezes, entendeu? Ele quer fazer esse tipo de coisa, tá? E aí ele vira mentiroso. O pior que é isso. O pior é que ele começa a mentir, ele começa, sabe, enganar os outros. Ele faz de tudo para continuar naquela vida, entende? Porque ele acha que não tem solução, mas tem solução sim. A solução é providenciada por Deus. Deus alimenta a alma e o espírito, porque é uma necessidade espiritual da pessoa. Também é uma necessidade do corpo, certo? Mas se a pessoa está mais espiritual, ele vence isso aí. Por que eu digo isso? Gente, eu vivi 10 anos, 10 anos, mais de 10 anos, eu creio, e eu não tinha mulher nenhuma. Aí vim casar com 37 anos, eu acho. Acho que era 37 anos que eu casei, tá? Só que não são todos que conseguem isso, né? Mas é jejum, jejum direto, oração direto. Se você sabe que tem uma pessoa que é propensa assim, manda ela escutar esse vídeo, mostra para ela esse vídeo, entendeu? Que a pessoa que comete é uma tristeza horrível. Ela vive angustiada, ela vive, entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo saiu dela. Agora, o Espírito Santo sai de uma pessoa dessa, o que ela vai fazer? Ela vai querer inventar mil e uma coisa, ela vai querer, entendeu? Se ela gostou, se ela, né, aquela situação achou que ela vai criar outras situações para cometer de novo, tá entendendo? Mas aí, como é que é isso aí? É planejado pelo Satanás. Esses planos vão é um plano diabólico, né? Tem plano diabólico e às vezes tem um plano da pessoa também, né? Porque tem pessoa que é sem vergonha, certo? Vamos falar a verdade. Tem pessoas que é sem vergonha, tá? Bom, agora vamos encerrar esse assunto aí. Vamos encerrar esse assunto com chave de ouro. Vamos virar a página, certo? Por exemplo, assim, o camarada quer encerrar o assunto, tá? Quer encerrar o assunto, ele quer terminar. Eu já fui acusado de adultério. Mas o que eu fiz? Eu conversei com a irmã, uma irmã casada, certo? Eu era solteiro na época. Eu conversei com ela e conversei com o pastor. No dia que nós combinamos, assim, vamos lá conversar com o pastor, que a gente não cometeu nada. O assunto veio que eu estava querendo levar você para outra cidade. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos falar com o pastor hoje e vamos chamar todas as pessoas que falaram mal de nós. Dentro da igreja, falei. Ah, tá. Lá na salinha. Então tá. E na IPDA, Deus é amor. Aí veio comentário, tá, fui lá. Chamei ela. Disse, ó, pastor, quero falar com a fulana e tal, assim, assim. Aí veio ela e disse, agora eu quero que o senhor chame fulano e tal. Chamou fulano e tal. Entraram 5 mulheres, 5 obreiras. Olha só o que o diabo faz. 5 obreiras para me acusar, né? Para falar que eu tinha, né? Tinha aquela conversa lá. Só que elas não tinham prova, certo? Foi assim, ó. Uma ouviu o nome lá na rua e interpretou que eu tinha uma namorada na época, certo? Uma namorada. E o nome era parecido.
Só que inventaram a história. Uma mulher inventou a história e ela falou para as outras. Entendeu? Não era nada aquilo. Imagine só como é que eu ia tirar uma mulher de uma casa, casada, com 2 filhos, sendo que eu nem serviço tinha, nem trabalho tinha. Entendeu? Então era pura picuinha, pura mal. Assim, o diabo. Aí o que que o irmão fez? O irmão até já é falecido, esse irmão. Aí o irmão, tá vendo, irmãs, que não é para conversar, falar coisas que vocês não sabem, que vocês não veem? Aí ele deu uma risada assim, irmãs, isso é o diabo, irmãs. O diabo arrumando confusão na igreja, para vocês nem não receber a bênção de Deus, para vocês ficarem envergonhadas. Enquanto vocês estão acusando o rapaz aí, a irmã, vocês não estão fazendo uma coisa grave. Pensa bem, isso aí pode dar até separação no casamento, tá? Vocês pedem perdão para Deus e sigam a sua vida, não cuida da vida dos outros. Pronto, terminou ali, tá entendendo? Então, para matar a charada, vamos dizer assim, para matar a charada, por que que esse rapaz não foi na frente da diretoria? Por que que a diretoria não convocou ele? A diretoria não convocou a Leia, sem a Leia saber, tá entendendo? E sem o rapaz saber. E por que que não resolveram a diretoria entre eles lá? Vocês entenderam? A coisa é muito grave, pô. O assunto é muito grave. Que resolvesse entre eles lá. Não, vocês têm algum problema, vocês têm alguma coisa, vocês tiveram algum caso, a gente sabe que você é separado e você não tem o teu esposo, o Sérgio Sora casou com outra lá e tal, tal, tal. O casamento realmente teu, Leia, foi por Deus? Deus aprovou teu casamento? A diretoria, né? Perguntando para ela na frente do rapaz, Deus aprovou teu casamento? O teu casamento não foi aprovado? Ou você casou por simplesmente casar, não foi confirmado? Se não foi confirmado, né? É grave isso. É muito sério o que eu estou falando. Porque uma vez que Deus confirma, está confirmado. Certo? Aí o que que mudou? Mudou a personalidade da pessoa. Nós não podemos mudar a nossa personalidade. Nós vamos casar, nós temos que ser aquela pessoa. Entendeu? Dali para melhor. Eu particularmente falando, eu sinto que eu melhorei muito. Eu melhorei. Eu era totalmente bem esquisitão. Eu sinto que eu melhorei. Entendeu? E o meu amor pela minha esposa sempre cresceu, entendeu? Cresceu por ela. Meu amor, meu sentimento cresceu pela minha esposa. Pode ela não perceber, mas cresceu. Eu sei dentro de mim. Tá? Cada um deve saber dentro de si. Estou falando de mim agora. E o rapaz perguntar para ele, ô Paulo, você casou realmente? Era da vontade de Deus que você casou? Porque repúdio Deus não aceita. Nem para ti, Léa, e nem para ti. Vocês entenderam? Porque no estatuto da igreja, se a pessoa foi enganada, ela tem condições de casar com outra pessoa, né? Entendeu? Se ele foi enganado, ele teria condições de casar com outra pessoa. Porque tem pessoas que casaram ali e tal, mas foram enganados. A pessoa enganou, né? Tá? Bom, meus irmãos, isso é muito complicado. Só que o que que acontece? Dinheiro, fama, status, sabe? Idade. A idade, assim, ó, depois dos 40 anos é difícil a pessoa se humilhar. O certo, no meu ponto de vista, a Leia, ela devia de ter procurado ele antes. Quando vazou o áudio, ela devia ter procurado ele. Certo? No meu ponto de vista, ela devia ter procurado ele, os dois deviam ter concordado, ir lá porque a chave, a pessoa principal da história é a Leia, né? Então, ela devia ter procurado ele antes, né? Não, simplesmente a diretoria pegou as malas, largou o camarada lá não sei aonde, tá? Mandou ele para não sei aonde, retiraram alguma coisa das malas dele, fizeram isso, fizeram aquilo, e aí? Que exemplo a diretoria está dando?
para os fiéis. Tá entendendo? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Se Deus falasse comigo, Alfredo, tu vai voltar amanhã para Deus e Amor. Se Deus falar assim para mim, né? Eu vou, porque eu sou servo de Deus. Eu não tenho nada a ver com o que eles fizeram, o que estão fazendo, né? É com eles e Deus. Eu estou falando aqui algo para despertar a mente de alguns irmãos, coisa assim, ó, tipo assim, a dor no coração, que eu já senti, entendeu? A fidelidade com as pessoas que eu estou falando, a fidelidade com Deus é uma coisa. Agora, os outros lá, diretoria, Eleia, Débora, seja quem for, meus irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida particular entre nós e Deus. Por que que eu digo isso? Uma certa vez, meus irmãos, eu admirava muito o pastor. E aí eu vi uma conversinha dele, certo? Eu vi uma conversinha dele, mas eu fiquei tão triste, parece que eu ia sair da igreja. E não é assim, gente. Não é assim. A nossa vida, ela tem que estar na rocha, você está entendendo? A nossa vida tem que estar guardada em Deus. Você escutando essa picuinha, é um monte de confusão, mas se você tiver guardado nas mãos de Deus, se você tiver com o teu coração firme diante de Deus, Deus vai te alegrar bastante. Os outros estão em guerra, estão em confusão, e isso e aquilo, caiu um, caiu o outro, certo? Mas Jesus está te abençoando, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá? Divulgue o vídeo em nome de Jesus, tá? Fique com Deus.